os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca, e levaram para a casa de Abinadab na colina, consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca. E permaneceu ali muito tempo, 20 anos, e o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Então Samuel disse à nação: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se dos deuses estrangeiros, livrem-se dos postes sagrados, consagrem-se ao Senhor, prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará dos filisteus. E assim, os israelitas se livraram dos Balaíns, dos postes, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu: reúnam Israel em Mispá, e eu intercederei em favor de vocês. E quando se reuniram, tiraram água, derramaram perante o Senhor, jejuaram e disseram: pecamos contra ti. E foi ali que Samuel liderou os israelitas como juiz. Os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos, e por isso se juntaram para atacá-los. E quando os israelitas receberam essa notícia, ficaram com medo dos filisteus. Disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve da mão dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, desmamado ainda, ofereceu inteiro como holocausto, clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor respondeu. E enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram, e naquele dia o Senhor trovejou com forte estrondo contra os filisteus, e os colocou em pânico, fugiram derrotados por Israel. Os soldados israelitas saíram de Mispá, perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-Car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra, a ergueu em Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, irmãos? Então vamos falar de esperança, porque esse é o tempo da esperança, né? Você liga a televisão, a internet, o rádio, né? E vê os programas e lê os textos, todo mundo está falando de esperança. Vida nova, tempo novo, coisas novas, novo tempo. E as pessoas ficam até mais animadas, né? Mesmo com tudo que nós já enfrentamos nesse período, você vai no mercado, na padaria, no shopping, as pessoas estão mais animadas, estão mais agitadas, estão mais alegres, vão ver os filhos, vão ver os netos, vão ver os amigos, vão viajar. Niterói, onde eu moro, está engarrafada desde o primeiro dia de dezembro, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, todo mundo na rua, porque há esperança. E a esperança de quê? De ter alegria. De ter alegria renovada, de ter felicidade, né? De ter sucesso, de ficar tudo bem. Tudo é motivo para você pensar positivamente, as roupas, né? As cores, o pessoal escolhe as cores, escolhe os alimentos, né? Esse alimento aqui traz sorte, esse aqui traz alegria, esse aqui traz prosperidade, o pessoal escolhe tudo. Tem gente que dá até consultoria do que você vai fazer, né? A entrada, a salada de fruta, o que você vai servir, o que isso inspira, o que você vai usar, porque todo mundo quer ficar alegre. Isso não é do brasileiro, isso é do ser humano, em todo lugar, em todas as culturas. E no final de ano, isso fica pior, né? Porque aí no final de ano você fica mais animado ainda, mais empolgado ainda, e é comum você ouvir aquela frase padrão, né? Tô contando as horas para acabar o ano. Cada do ano é tão cheio de significado. Essa é uma pergunta boa para fazer. Vocês vão lembrar que na pandemia, no auge da pandemia, onde houve cancelamento total de comemorações, praia, praça, rua, vocês lembram a tristeza que foi? As pessoas estavam reunidas em casa assim, mas tinha um fogo, não tinha nada, silêncio. Então quando foi cancelado, a expectativa das pessoas foi diminuindo, porque se aposta muito nisso, né? Nessa virada. Qual a magia que existe entre a noite de Natal e a virada de 31? Porque parece, até nos filmes, né, você vê a magia do Natal, né? A mágica do Natal. É noite de Natal. O americano adora falar isso. Não é Natal, é noite de Natal. Você pode observar que geralmente nos filmes de Natal não existe uma ênfase cristológica. A ênfase é sempre nisso, na magia do Natal.
no poder do Natal, na mudança que o Natal vai provocar e o que vai acontecer nessa semana, né, na vida das pessoas. Seremos menos cristãos se não tiver culto de Natal? Uma boa pergunta, né? Será que se a gente não fizer um culto de Natal, a gente é menos cristão do que era antes? E outra pergunta importante: não haverá bênção se não houver culto da virada? Porque a impressão que dá é que se você não fizer o culto de Natal, você não é cristão, e se não fizer o culto de Ano Novo, você não vai entrar no ano seguinte abençoado. Incrível, né? Outro dia eu estava até assistindo um vídeo, agora recentemente, um vídeo antigo, de um culto da virada aí de uma igreja qualquer em 2019. 2020 vai ser o ano disso, o ano daquilo outro. Nossa, foi mesmo, né? Bom, aí o que acontece? Para a virada, para o Ano Novo, para o Natal, as pessoas criam expectativas, né? Você cria as suas expectativas, estabelece os seus pensamentos. Se você teve um ano muito bom, se tudo deu certo, se renovam a esperança de que no ano seguinte vai ficar melhor ainda. Vai ter mais prosperidade, mais dinheiro, boa maré, vai chover na tua horta, vai ter sol na tua praia, teu carro vai gastar menos combustível, você vai emagrecer, vai ficar top, vai usar manequim 34, né? Tô vendo lágrimas, pessoas chorando aqui agora. Mas se o que passou foi negativo, né? Não rendeu, não teve êxito, qual é a expectativa? É que vai tudo mudar. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Em diferentes culturas e religiões, sempre existe essa expectativa. Sempre existe. São expectativas culturais. Vou mostrar para vocês algumas. Na China, por exemplo, é comum varrer a casa para espantar mau espírito. Você que não varre casa há muito tempo, chegou a hora. Né? É comum varrer a casa no último dia para espantar mau espírito. Eu sabia, irmãos, que poeira era uma coisa maligna. Tinha certeza. No hinduísmo é comum acender lâmpadas, incenso e fogos para afastar as forças do mal. É comum fazer isso. O Brasil, você sabe, né? Não pode faltar uma praia. Não pode faltar lá pular as ondas, né? Jogar. O cara joga alguma coisa no mar, né? Manda um barquinho, né? O problema é quando ele manda e volta. No budismo é comum você avaliar o ano anterior, fazer uma meditação, né? Uma reflexão, uma mentalização dos seus objetivos. Ó, presta atenção como essa coisa é cultural. Ó. Jogar coisas velhas fora, né? Rever as memórias, fazer uma reflexão do seu tempo, trazer luz, muita iluminação, né? Enfim, são as misturas religiosas e culturais de diferentes nações, de diferentes povos. E nas igrejas, como é que faz? Cultos enormes. Dia 31, o culto começa às 9 horas da noite, 8 horas da noite, vai até 1 hora da manhã, meia-noite, alguma coisa, né? Cultos enormes, com músicas, e aí o pessoal canta. É claro que tem aquela galera que só chega 10 para meia-noite, né? Tá na balada, tá na gandaia, tá nisso, tá naquilo. 10 para meia-noite vem para a igreja para fazer a virada mágica na presença de Deus. Algumas igrejas também fazem orações, né? Passam a virada orando, de joelhos, em pé, com as mãos levantadas, confessando, né? Outras fazem momentos assim de ceia, de quebrantamento, e é importantíssimo, vital, que você faça tudo isso na hora da virada. Na hora da virada. Deu meia-noite lá, tem que estar orando, e à medida que vai chegando perto de meia-noite, o cara ora com mais força, ora gritando, levanta a mão, chora, faz tudo, né? Servindo a ser abraçado, crendo nos milagres. Essa é a expectativa. E o que os irmãos querem quando eles fazem isso nas igrejas, assim como nas outras religiões e nas culturas? O que eles querem? Eles querem que a alegria venha pela manhã, como nós acabamos de cantar. É sempre a mesma expectativa.
E aí a pergunta que eu faço para você nessa noite, nesse dia, nesse vídeo, é se essas ações que a gente faz, se elas são reflexos da nossa fé em Deus mesmo, ou se é resultado do sincretismo religioso. O que é o sincretismo? Você sabe? Já falamos aqui também. Sincretismo é a mistura. É a mistura da religião. Mistura dos diferentes tipos de fé, das diferentes tradições, dos diferentes aprendizados. A pergunta que eu faço é essa. Enquanto o camarada está lá no templo hindu, o outro está na floresta, o outro está na praia, o outro está varrendo a casa, o outro está no quintal, o outro está não sei aonde, e a gente está na igreja, basicamente fazendo as mesmas coisas, pedindo as mesmas coisas, apenas em ambientes diferentes, com músicas diferentes, a pergunta é, o que a gente tem é fé em Deus ou é sincretismo? Que a impressão que dá às vezes é que a gente está só repetindo o mesmo gesto numa outra tradição cultural religiosa. Vou dar um exemplo para vocês de um texto que eu vi hoje no Instagram, hoje de manhã. O camarada falando disso, do culto da virada no Instagram dele, da alegria e tal, e mesmo que você tenha tido um ano de tristeza, de choro, de pranto, não sei o que lá, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele botou no Instagram. Aí a pessoa escreveu assim no Instagram: entendi, salmista, porque é o Salmo 30, se eu não me engano, eu acho que é 30, versículo 5, confere aí para ver se não é isso. Entendi, salmista, mas você poderia me dizer qual é a manhã exata que a alegria vem? Botou no Instagram. Aí depois que a pessoa comentou, veio todo mundo comentando ali, ó. Eu também quero saber. Aí a outra botou, até hoje nunca chegou aqui. O pessoal foi colocando nos comentários. A outra botou assim, só no céu. E por que as pessoas estão falando isso? Porque confunde-se fé com sincretismo. E a alegria da fé com essa alegria terrena. Porque quando o camarada está falando pra gente que a alegria vem pela manhã, o que ele está te dizendo? Que a dívida vai acabar, que a doença vai embora, que o problema vai sumir, não é isso? Que você vai acordar de manhã, na magia do Natal, na magia do Ano Novo, na magia da virada, e a sua vida vai dar uma virada e você vai cantar: eu vou viver uma virada em minha vida. E tem até a dancinha, né, da virada. E é isso que a gente crê e se apega nesse negócio, confundindo isso com fé. É disso que o texto bíblico está falando? É desse tipo de alegria? De virada na vida? É óbvio, né, irmãos, que numa multidão de milhares de pessoas, alguém vai dar a virada. Mas todos os outros milhares não irão. Precisamos voltar para a Escritura, porque a Escritura ela é inerrante, infalível, verdadeira. Ela traz luz à nossa mente e coloca a fé no seu devido lugar. Então vamos lembrar do texto que a gente acabou de ler. Mantenha sua Bíblia aberta aí, 1 Samuel capítulo 7. O que aconteceu ali, já explicamos em outras preleções. O povo de Israel fez uma aliança com Deus lá no Monte Sinai, está lá em Êxodo, fez o pacto com Moisés, com o tabernáculo, com arca, com cajado, com maná, com tudo, e foi uma bênção, foi bom pra caramba. Mas a vida, né, irmãos? A vida é um drama, né? Então foi bom pra caramba por um tempo, foi ruim num outro tempo. Israel foi entrando num processo de degradação moral, espiritual, cultural, intelectual. Daqui a pouco o povo de Israel deixou de ser um povo do Deus de Israel e se tornou um povo idólatra, sincretista, confuso, que amava mais o próprio coração, que fez pacto com outras nações, que criou relações com outras divindades, com outros cultos, outras religiões, e obviamente então a aliança com Deus azedou. E aí quando azedou, o que aconteceu? Israel foi para a batalha. Eu fiz uma palestra aqui só sobre esta batalha. Eles foram para a batalha enfrentar os filisteus, levaram a arca e os filisteus engoliram Israel com arca e tudo. Morreu Eli, morreram seus filhos. Foi uma desgraça. E esta cena aqui de 1 Samuel capítulo 7, ela acontece depois disso tudo,
depois que a arca foi enviada de volta, porque os filisteus não quiseram ficar com ela, aí ela ficou na casa aqui de Aminadab durante 20 anos. A Bíblia diz que o povo de Israel ficou em silêncio durante 20 anos. Deus ficou em silêncio, azedou a relação. Estava lá a arca e o povo clamando, né? Diz o texto que o povo... versículo 2, o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas, orava e clamava. Orava e clamava baseado em quê? Nas antigas promessas, né? Nas antigas experiências, lá no Monte Sinai, nas coisas que passam. Igual a gente, irmãos, às vezes a gente está orando aqui, pedindo ajuda, a gente começa a falar de coisa da infância, porque a minha avó, porque meu pai, eu me lembro do Senhor, quando eu era criança, eu entrava por aqui. A gente fica falando de um passado distante e vive nesse passado. E esquece de viver o presente. Então esse texto tem muito para pensar. Por quê? Porque as promessas que Deus fez lá no Monte Sinai, os pactos, as palavras, isso não é uma garantia de que tudo vai dar certo na vida eternamente. Isso não é uma garantia. A presença da arca entre eles também não resolvia. A arca está ali, a arca está aqui, nada vai acontecer. Também não resolve. A presença do profeta também não resolve. Porque eles continuam em crise, continuam passando dificuldades. E tem que resolver, tem que avançar. Então isso é um bom aprendizado para nós. Porque muitas vezes a religião cria no nosso coração algumas ilusões. O culto da virada é uma grande ilusão na cabeça de muitos irmãos. Porque se eles realmente amassem ao Senhor, se eles realmente amassem a palavra de Deus, se eles realmente tivessem no Senhor o porto seguro, a fonte segura, seu castelo forte, como diz a canção, seu refúgio e fortaleza, como diz o Salmo, eles não precisariam de um culto de virada. Todo culto é culto. Toda reunião é reunião. Sempre. Em todo lugar. Como nós já vimos aqui, Davi orando na batalha de Ziclag, 1 Samuel 30, mulheres raptadas, crianças levadas, cidade pegando fogo, soldados desesperados, e Davi ora ao Senhor e se fortalece em Deus, ali mesmo, naquele lugar, naquela cena de degradação, de destruição, é ali que ele se fortalece, porque não importa onde o servo e a serva de Deus estejam, onde você estiver, meu irmão, pode estar no momento de total calmaria, velejando nas suas férias, ou numa crise aguda, se você é servo, serva de Deus, o Senhor está com você. Israel não entende. Então aposta tudo na arca, aposta tudo no culto, aposta tudo no profeta, como muitos irmãos vão apostar tudo que eles têm no culto da virada. Outros apostam tudo em retiros, em congressos, em conferências, em encontros, como se isso fosse trazer solução. Só que Deus não nos obedece. Deus é livre. Ele não nos segue. Somos nós que seguimos a Deus. Ele não obedece a gente. Ele não trabalha para nós. Deus não se encaixa na figura do gênio da lâmpada. Né? Você quer um desejo, você esfrega a lâmpada. Ó, Marvel, meu mestre, você tem 3 pedidos. 3 pedidos. Deus é livre. Então o texto vai nos mostrar que as crises de verdade, elas nos ajudam a despertar. Depois de muitos problemas, muitas dificuldades, muitas derrotas, muito choro, muita súplica e silêncio total de Deus, durante 20 anos, o povo de Israel despertou. O povo de Israel despertou. Essa cultura que entra pelas portas das igrejas, né? Essa cultura multifacetada, sincretista, faz a gente trocar a fé por esse, como é que eu posso dizer, vira uma fé meio que de loteria, vira uma superstição. A gente fica supersticioso. E é por isso que tantos e tantos cristãos querem se livrar da dor, do sofrimento, da luta, da dificuldade. Por quê? Porque isso faz um mal danado mesmo. Mas faz parte da vida, irmãos. Faz parte da vida.
Até falei sobre isso num vídeo recente, que até mandei para vocês um pedacinho do vídeo, onde eu falo que muitas vezes o bem que Deus nos faz é o bem de Deus, mas o bem de Deus às vezes não nos faz bem, não. A gente tinha outra coisa projetada. É sempre o bem, mas nem sempre o bem que Deus nos faz bem no momento em que acontece. E aí você sabe que tudo coopera para o teu bem, mas o processo nem sempre é bom. Para dizer a verdade, é muito ruim quase sempre. É muito ruim quase sempre. Então as crises nos ajudam a despertar, nos ajudam a avançar. E você continua vendo nas igrejas, nas comunidades, nas famílias, as pessoas negando a realidade. Esse é o verdadeiro negacionismo. É você negar a realidade que está ao seu redor, como se ela não existisse, como se ela não acontecesse, como se o problema, o mal, a dificuldade não nos tocasse. Vai nos tocar em algum momento. Em alguns casos toca muito, durante muito tempo. Muito tempo. Então esse texto, ele derruba alguns mitos importantes. Mitos que as pessoas vão trazer de volta na noite da vinada, como por exemplo, né? A pessoa está passando uma dificuldade danada, você fala, mas e aí, Luiz? E aí você, não, Deus está no controle. Frase pronta, Deus está no controle. Claro que Deus está no controle, sempre, de tudo. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Mas não é isso que a pessoa está te dizendo, né? Ela está te dizendo, não, alguma coisa vai dar um nó aqui, vai dar uma reviravolta, ou na linguagem do cinema, vai dar um plot twist aqui, a minha vida vai virar. Tá, Deus está no controle, Deus está no controle. Ou então a pessoa fala assim, não, tudo está na mão de Deus. Ou a minha vida vai dar uma virada. Sempre uma virada. E os pastores, preletores, pregadores, líderes, amigos, se aproveitam desse sentimento nosso sincretista para fazer o quê? Para te incentivar. É isso mesmo, Deus quer o teu bem, Deus quer te dar, Deus quer fazer, Deus quer realizar, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem promessa para você, Deus tem promessa. Aí o cara se agarra naquela coisa. É do ser humano. É do ser humano. O ser humano não encara a realidade, né? Uma vez eu vi um documentário, não tem nada a ver com o assunto, mas tem tudo a ver. Eu vi um documentário sobre cardiologia. O cara falando o seguinte, documentário. O cara tem um infarto. Aí quase morre. Não morre. O corvo deu um rasante, pegou no bico, mas escorregou. Aí quando escapa, o médico fala, tem que fazer dieta, tem que fazer ginástica, tem que fazer caminhada. Aí ele faz. Durante 3 meses. Bateu 3 meses. O cara falando que tem estatística. Bateu 3 meses. Tô bom. Acabou. Volta tudo de novo. E bebe, e fuma, e come, e engorda. Não tem jeito. O cara acredita numa coisa, ele bota na cabeça assim, fiquei bom. E acabou. Fiquei bom. Acredita numa coisa que não existe. Fiquei bom. Você toma um remédio? Não tomo remédio não. Tem uma pessoa que eu conheço que eu não tomo remédio, olha só. Não tomo. Remédio faz mal. Ok. Botou na cabeça. É do ser humano. É do ser... Não. Tô bom. E morre. Morre. E os caras lamentando. Pô, se o cara continuasse... E eu lembro que quando eu fiquei doente, né, quando eu tive o meu problema pancreático, quando eu encontrei com o meu primeiro atendimento, lá o médico falou para mim, falou assim, cara, eu lembro, nunca mais esqueci dessa frase, se você acreditar que você é doente, você vai ficar legal. Quando você tiver certeza que é doente, você vai se cuidar, vai tomar remédio, vai exagerar ali e tal, daqui a pouco você dá uma recuada, mas se você entender que ficou bom, um abraço. Porque para ficar bom, meu chapa, não basta ir na frente, na hora do culto, levantar a mão e dizer eu recebo. Para ficar bom tem que ter chapa, diagnóstico, medição, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, um tempão, até que os médicos também possam testemunhar, olha, o que aconteceu na sua vida foi um milagre. Mas aí você tem todas as comprovações, constatações, que mostram que você, ao mesmo tempo, teve fé
e foi prudente, porque prudência nunca foi falta de fé, irmãos. E loucura não é fé, é só loucura. É uma loucura alucinada, mais nada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. O texto vai nos ensinar muitas coisas importantes. Você vai passar virado em algum lugar, com a família, com os amigos, alguma coisa a fazer. E se você é um bom cristão, uma boa cristã, você não precisa de culto, nem de profeta, nem de arca. No momento lá qualquer, você vai parar e vai orar, não é? Se tiver com a família, você ora em família. Se estiver sozinho na casa, você fecha os seus olhos, ninguém precisa saber, você está ali com Deus, né? Poxa, faz lá o seu momento de gratidão, né? Poxa, Senhor, né? Não tem pedra, não precisa levantar pedra, não. Até aqui nos ajudou, Senhor. Calma, nada de pedra. Mas você pode dizer, poxa, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Me ajudou mesmo. Nossa, caramba, como que eu cheguei? E nós vimos aqui na história de Davi como é que Deus ajuda ele, né? Às vezes faz um milagre, como foi com Golias. Às vezes coloca do lado dele amigos, como fez com Jonatas. Às vezes não coloca nada, deixa ele na furada. Mas Deus está presente em todos os momentos. Então, aprendizados importantes para a nossa virada. O primeiro deles é: o que passou, passou, irmãos. Não dá mais para voltar para trás. A gente só anda para frente. Então a gente chora, lamenta, mas precisamos nos esforçar para entender isso, que o que passou, por mais doloroso que tenha sido, passou. Então nós precisamos olhar para frente, né? Temos perdas, mas ficamos. Temos lutas, mas temos ajuda. E a vida segue. E assim o Senhor nos conduz com a sua mão poderosa. O que passou, passou. Que é o que Samuel está dizendo. Ele levantou as pedras, né? Aí, atenção. O que passou, passou. Até aqui, né? Até esse ponto aqui Deus nos ajudou. Mas há uma vida inteira pela nossa frente. Lembra de Jesus falando com a mulher acusada, quase apedrejada? Mulher, onde estão os teus acusadores? Não tem nenhum. Ok, então ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Para frente. Ande. Quando Moisés morre, Deus fala com Josué: Josué, Moisés morreu. Então agora somos eu e você. Seja forte, corajoso. Vamos que vamos. Porque da mesma forma que eu fui com Moisés, assim eu também serei com você. Então, da mesma forma que Deus nos abençoou até aqui, irmãos, nem mais um culto será necessário para que Deus continue nos abençoando. Essa dúvida nós não temos. Aconteça o que acontecer, Deus continuará entre nós. Amém, irmãos? Amém. Deus continuará entre nós. Não precisamos invocar, gritar, chorar. Para isso, já sabemos disso. Então, o que passou, passou. E por conta disso, sempre haverá novas chances de recomeços, de retomadas, de novos tratamentos, né? De outras soluções, de novo trabalho. Tem uma chance. A gente está vivo, tem uma chance. A gente está vivo, tem uma chance. Me lembra muito, sem fazer nenhuma analogia profética ou religiosa, mas me lembra lá a passagem de Isaac. Cava aqui, não tem. Então cava ali, não tem. Então cava lá, vão cavando até achar água. Uma hora a gente acha. E achou. Então a gente continua, porque Deus vai nos inspirando, vai nos ajudando, vai nos fortalecendo. E não precisamos de magia para isso, porque não somos bruxos, somos cristãos. A nossa fé é cognitiva, ela é mental, a gente crê. Porque crê, a gente entende, e crendo e entendendo, a gente vive. Não precisamos de magia. Precisamos seguir em frente. Além disso, o texto também vai nos mostrar que tudo que está fora do lugar deve ser arrumado. Você vê, os caras estavam há 20 anos pedindo ajuda, mas continuavam com os balaíns, com os postes, com a idolatria. Pô, isso não faz o menor sentido, né? Está orando para quê, né? Não faz sentido. Quantas orações, nós não precisamos falar, mas podemos fazer uma reflexão. Quantas orações nós já fizemos sem sentido? Senhor, abençoa o meu relacionamento. Mas não tem conversa, não tem diálogo, não tem comunicação, não tem humildade, ninguém cede. Pode orar até o fim.
Senhor, diminui a minha glicose. Não tomo remédio, se entope. Não tem condição, cara. Não tem condição. Né? Senhor, manda um trabalho, está lá deitado no sofá vendo Netflix. Uma coisa, né, é a pessoa sair todo dia, né, bater nas portas, ligar para as pessoas, pedir. E a coisa não funciona. Você, quando chega em casa, quando termina o dia, você chora, Senhor, as portas continuam trancadas, mas eu sei que a chave está na tua mão. Abre aí. E quando Deus diz assim, não. Né? Tem um videozinho lá no canal também, né? Quando Deus diz não, que é um outro aprendizado para nós difícil. Quando Israel decide avançar depois de 20 anos de estagnação, quantos de nós, irmãos, estamos de culto de virada em culto de virada há décadas e a vida estagnada? Nada mudou. Todo ano levanta a mão, chora, dá oferta, tal, e nada muda. É óbvio, nada vai acontecer. Quando Israel decide mudar, o que houve? Os filisteus se levantaram para enfrentar. É óbvio, tudo que você faz de mudança tem resistência. Quer emagrecer? O corpo vai doer. Você já fez academia? O corpo vai doer. Tem um demônio que agarra na sua perna e aperta o seu músculo e dói. Não sai com oração, sai com exercício contínuo ali, constante. Todo propósito na direção de Deus tem resistência. Você quer ler a Bíblia? Vai te dar cansaço, vai te dar sono. Eu não preciso espiritualizar isso, irmãos. Isso tem a ver com a nossa natureza. A natureza humana está sempre em conflito com a sua própria natureza que renasceu, como a Bíblia vai dizer. O bem que eu quero é aquilo que eu não faço, o mal que eu não quero é aquilo que eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Há um conflito interior. Então, todo movimento que você faz, você decide, né? Vou para o Maracanã domingo. Domingo é dia de ir para o Maracanã. Aí você vai, céu azul, sol, o carro vai funcionar, tudo vai dar certo, vai ter um sinal vermelho, nada. Vou para a igreja hoje, vai chover, trovoada, relâmpago, o carro não vai pegar. Vai ter tudo ruim. Vai chegar gente na tua casa na hora para almoçar, para jantar. Né? Todo propósito na direção de Deus encontra resistência. Mental, circunstancial. Né? Então, você não precisa ser crente xiita, legalista, perturbar todo mundo para ter, né? Você incomoda o teu vizinho, incomoda o teu colega de trabalho, né? Incomoda todo mundo. Ah, eles me odeiam porque eu sou crente. Não, odeia porque tu é chato, é diferente. Se for crente normalmente, comum, tranquilo, isso já gera resistência natural de tudo, inclusive de nós mesmos. Entretanto, todavia, contudo, o que Samuel diz? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele vai nos guiar. Deus vai nos dar força para seguir. Então, o culto da virada serve para isso. Dentre todas as coisas que poderíamos enumerar, o culto da virada serve para isso, para nos lembrarmos na Escritura que aconteça o que acontecer, Deus nos dará força para seguir em frente. Então vamos ler alguns textos, irmãos, que eu acho importantes, que vão também nos ajudar para você marcar na sua Bíblia aí. Primeiro vamos ler Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, não fiquem apavorados por causa deles. O Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Você vê o momento em que Israel vai entrar na terra prometida, né? Eles sabem que lá tem um monte de inimigos, um monte de dificuldade, um monte de resistência. Vai acabar o maná, vai ficar tudo ruim. O que Deus fala? Ah, não chora não, eu vou tirar os inimigos, eu vou manter o maná, eu vou te dar sorvete, eu vou te dar milkshake, eu vou te dar uma brisa. É isso que Deus fala, irmãos, do texto? Eu vou cuidar da sua saúde, você vai ver, vai ficar tudo bem. Não, Deus fala o seguinte, ó, vai ficar ruim mesmo. Que isso, Senhor? Vai ficar ruim mesmo. Entretanto, o que vocês têm que fazer? Sejam fortes, sejam corajosos, porque o Senhor irá com vocês. Então é isso. Texto claro, objetivo,
o Senhor nunca os abandonará. Então você vem para o culto desse, abre um texto como esse, mesmo que você esteja enfrentando uma luta muito grande, sentindo dor, chorando, você chora, lê o texto e fala, eu sei que apesar da minha dor, o Senhor nunca nos abandonará. Por quê, irmãos? Porque nós sentimos? Não, mas porque a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus é a verdade. Amém, irmãos? Amém. Não é porque a gente sente, que dependendo da situação, o que a gente sente é outra coisa. Sente tristeza, desamparo, chateação, parece que Deus nos abandonou. Vários salmistas vão dizer, cadê o Senhor? Onde estás? Por que não responde? Até quando? A sensação é de abandono, mas a palavra de Deus, a garantia de Deus é não, eu nunca abandonarei vocês. Nunca, jamais os abandonarei. Vamos ler Naum. Quero ver se você vai achar rápido, Naum. Rápido! Meu Deus, eu nem sabia que existia um livro chamado Naum. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Amém, irmãos? Amém. Vamos dizer isso juntos? O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege o que neles confiam. É isso. A bondade do Senhor, né, o que Ele é, o seu caráter, a sua presença, é o que nos sustenta, é o que nos garante, é o que nos fortalece. Salmo 27. Lembrei agora da passagem que eu não vou ler aqui, né, mas lembrei da passagem que o tio de Esther descobre que tem uma lei que autoriza os persas invadirem as casas dos judeus e matarem todos os judeus. Então ele vai pedir ajuda a Esther. Já leram o livro de Esther? Já? Diz, Esther, você é rainha, você pode me ajudar, você pode me socorrer. Ele pede ajuda. Faça alguma coisa, Esther. Como diz aquele desenho antigo, né? Mutley, faça alguma coisa. Aí Esther fala assim, eu não posso. Se eu for lá, ele vai me matar, eu tenho que ir lá, eu tenho que ser convidada, ele tem que me solicitar. Como é que eu vou fazer? Eu sou só uma mulher, eu sou uma rainha, eu não tenho condição. Aí o primo dela diz o seguinte, não, beleza. Eu só quero te lembrar o seguinte, foi para este momento que Deus te colocou lá. Então é melhor você fazer alguma coisa. Porque pode ser que Deus nos livre sem você. Ai, eu se fosse Esther, sentia até uma dor. A consciência dele, né? O Senhor está conosco, Esther. O Senhor está conosco. Vai nos livrar com você ou sem você. E é quando ele diz isso que ela responde. Então orem por mim, porque eu vou lá. E ela vai, né? O resto da história a gente já conhece. Salmo 27, versículo 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor. É isso, irmãos. Coragem. É uma coisa que nós podemos fazer uns pelos outros, né? Em vez de você fazer porque o Davi, que no final vai ficar empolgado, ele vai cantar e vai dizer, irmão, agora vai aí do lado do teu irmão, profetiza na vida dele. O Davi vai falar, sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição. Mas em vez de você profetizar ou declarar, você pode dizer, irmão, que nesse ano Deus te dê coragem. É isso é bom. Te dê força, te sustente, vou estar orando com você. Mais um ano, mais um momento, vamos juntos, Deus vai nos ajudar. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Diz assim, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que termine toda a construção do templo. Davi passando uma tarefa para o seu filho, dizendo, tenha coragem, tenha força, não desamine, não pare, faça o que tem que fazer, cumpra a sua missão, Deus vai te sustentar. Observem que nos 4 textos que nós lemos, são situações diferentes, épocas diferentes, personagens diferentes, alguns momentos de mais perigo, outros de menos perigo, um momento lúdico que é o salmo, que é o momento de oração, são situações diferentes, a mensagem é sempre a mesma, seja em momento de crise, medo, loucura, perseguição, seja no momento mais lúdico, mais confortável, a mensagem é sempre a mesma, não tenha medo, tenha coragem, tenha força, vá em frente, Deus não te desamparará.
Essa é a mensagem do texto. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o seu trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto. Você vê que é um texto totalmente messiânico. Está falando que o pecado do homem vai ser pago. Está falando agora de João Batista, né? A voz que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam um caminho reto para o nosso Deus, porque os vales serão levantados, os montes serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois o Senhor é quem fala. Clame. O que clamarei? Que toda a humanidade é como relva, toda a sua glória é como as flores do campo. A relva murcha, cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. Murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? Vendo? Que o homem é passageiro, mas Deus jamais passa. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga, aqui está o seu Deus. Que é o que a música da Raquel Novaes diz, né? Consolai os temerosos, não há nada a temer. Consolai todos os que choram, o Senhor virá. Quem mediu as águas na concha? Com o palmo definiu os limites dos céus. Quem já calculou o peso da terra? Que pesou os montes na balança? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecer? A quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota, para ele como pó. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. As florestas não seriam suficientes, nem os animais se bastariam para holocaustos. Diante dele todas as nações são nada. Para ele não tem valor, são menos que nada. O que Deus está dizendo? O Deus que está com vocês, o Deus que ama vocês, que acompanha vocês, Ele é maior do que tudo. Ele é grandioso. Ele é majestoso. Você pode estar passando o problema que for. Diante do Senhor, Ele não é nada. Não significa nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem? Como o artesão funde o ourives, cobre de ouro, modela? Ou como um ídolo pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira? Será que vocês não sabem, nunca ouviram, não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi criada? Não. O Senhor se assenta sobre a terra. Seus habitantes são pequenos. Ele estende os céus como um forro e os ama com uma tenda para habitar. Ele aniquila os príncipes, reduz a nada os juízes deste mundo. Mal são plantados e semeados, mal lançam raízes. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão, diz o Senhor? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para cima. Quem criou tudo? Aquele que põe em marcha cada estrela, seu exército. Todas elas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Então Isaías fala da esperança, fala do consolo, e aí ele vai dizer para nós o seguinte: nós que chegamos aqui no último culto, com as nossas queixas, com os nossos lamentos, com as nossas tristezas, com as nossas dores, todas legítimas, todas verdadeiras, e muitas vezes por causa do sincretismo, por causa da religião, por causa do sofrimento, nos esquecemos quem Deus é e comparamos Deus com igrejas, com homens, com pessoas, com liderança. Então Isaías diz no versículo 27, por que você clama? Por que se queixa? Por que você diz, o Senhor não se interessa pela minha situação? Irmãos, todos nós já falamos isso em algum momento. O Senhor não liga. O Senhor não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu? O Senhor é o Deus eterno,
O Criador de toda a terra, ele não se cansa, ele não fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá vigor ao que não tem força. Até os jovens se cansam, os moços tropeçam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e jamais se cansarão. Então é assim que a gente termina o ano, irmãos. Lúcidos, conscientes, com clareza do que vivemos. Não dá para voltar para consertar, mas também não dá para ficar se apegando à magia, ao sincretismo, à superstição. Nós somos cristãos, então nós olhamos para a palavra, e a palavra de Deus vai nos lembrar o quê? O Deus que está conosco, Ele é maior do que todas as coisas, e Ele jamais nos abandonará. Esse versículo de Isaías 40:31 é um dos mais bonitos da Bíblia, né? Ele fala que aqueles que amam e confiam no Senhor voarão como águias, né? Terão força, vigor, porque o Senhor os sustenta e os encoraja. Então é isso, irmãos. De dificuldade em dificuldade e também de vitória em vitória, nós estamos aqui. Nesse ano, houve um momento em que a Priscila chorou, o Luiz chorou. Hoje eles estão bem. Hoje outros irmãos estão chorando. Amanhã eles estarão bem. Ou em outro momento seremos nós. E o tempo vai passando. Na alegria, na tristeza, nas lutas, nas vitórias, o Senhor dos Exércitos está conosco. Amém, irmão?